Olá, boa tarde a todos. Muito bom estar aqui com vocês mais uma vez num vídeo ao vivo no Instagram, uma transmissão aqui no Instagram. Segundas e quartas, à 1 da tarde, nós estamos fazendo transmissões ao vivo para falar do ciclo virtuoso da governança corporativa, a metodologia própria da B Gestão Responsável, que está lá no programa de governança corporativa para startups. Hoje é a nossa quinta live do ciclo virtuoso da governança e nós vamos falar dessa etapa agora, da quarta etapa, que é a etapa de ações de responsabilidade corporativa. Então, lembrando, o ciclo virtuoso da governança, ele tem 5 fases. Começando por ações de governança corporativa, ações práticas, técnicas práticas, que a gente já passou por cada uma delas. São 5 técnicas dentro das ações de governança corporativa. Na sequência, a gente vai para o próximo grupo, que são as ações de redução de risco. A gente quer reduzir o risco da empresa para poder reduzir o custo de capital dela, para quando for obter financiamentos, obter investimentos de sócios e parceiros, aumentar o valor corporativo, pela percepção de menor risco associado. Na sequência, a gente vai, depois de ações de governança corporativa, redução de riscos, a gente vai acabar acontecendo uma etapa que é uma etapa de conclusão das outras duas, que é o aumento do valor corporativo. Então, as ações de governança organizadas com a redução de riscos associado, acaba acontecendo o aumento do valor corporativo. E aí, entre os sócios, a empresa passa por um processo de valuation, né, entre os investidores, ou capta dinheiro no mercado. E quando a empresa está pronta, né, até esse momento, até essa terceira fase, e ela já tem o seu valor valor corporativo maior, mais elevado, ela pode passar para a quarta etapa do ciclo virtuoso da governança, que é uma etapa que precisa de maturidade empresarial, de uma certa organização prévia, para que a empresa consiga ter ações nessa quarta etapa do ciclo virtuoso, que é a etapa das ações de responsabilidade corporativa. O que são ações de responsabilidade corporativa? Primeiro é importante eu falar que quando a gente vai pensar num sistema de globalização, que foi tanto falado, né, anos atrás, hoje nós vamos falar de ações de glocalização, global com operações locais, glocal, né? Glocal, ou seja, as ações de responsabilidade corporativa precisam olhar o local onde cada unidade de negócios da empresa está operando. E naquele local, quais são os principais stakeholders, as partes relacionadas que estão naquele local, que vão ser afetadas ou que têm algum interesse na empresa, na operação, no local onde está acontecendo o negócio. Então, se a gente for pegar empresas fazendeiras, nós vamos ter as fazendas, né? Se a gente for pegar empresas de tecnologia sitiadas em escritórios corporativos em grandes centros, nós vamos ter os prédios comerciais onde aquelas pessoas estão. Numa situação de home office, nós vamos ter a própria questão das pessoas que estão em home office no local de trabalho, que é a sua própria casa. Então, as ações de responsabilidade corporativa vão olhar como que a empresa impacta o sistema onde ela está, ou pela fábrica, pela produção, pela fazenda, né, pelo escritório, pelo home office, onde estão os principais stakeholders. Os stakeholders internos, colaboradores, sócios, ou os stakeholders externos, os fornecedores, as pessoas que são clientes, né, os parceiros, onde que a empresa está situada. As ações de responsabilidade corporativa, elas estão totalmente vinculadas ao sistema do tripé da sustentabilidade, ou ESG, Environmental, Social Governance, que a gente fala aqui também no programa de governança para startups. O que acontece é que essas ações de ESG precisam estar conectadas ao core business da empresa, ao negócio principal da empresa. Por isso, as ações de responsabilidade corporativa têm que ter objetivo, tem que ser ações locais, né, onde a empresa opera, onde aquele negócio está acontecendo. Como eu falei, numa fábrica, numa fazenda, no sistema de produção, numa cadeia de transportes, no home office, no escritório ou no escritório principal da empresa, tá bom? Então, ações de responsabilidade corporativa, que é a quarta fase, quarta etapa do ciclo virtuoso da governança, só vai poder ser feito quando a empresa chegar nesse nível de maturidade. Então, passou para os 3 estágios anteriores: ações de governança corporativa, redução de riscos, como consequência, aumento do valor corporativo, e ela consegue, então, realizar ações de responsabilidade corporativa. Quero frisar
que é importante que essas ações não sejam tratadas apenas como uma campanha de marketing para mostrar para o mercado o que a empresa faz. É imprescindível que as ações de responsabilidade corporativa estejam vinculadas à estratégia corporativa e venha de cima para baixo, ou seja, o conselho de administração, os principais executivos se organizaram, definiram uma linha, uma estratégia e vão querer aplicar as ações de responsabilidade corporativa. Não pode ser feito isso simplesmente com uma campanha de marketing dizendo que faz, mas não é o core business da empresa. Ou seja, tem que ser falado sobre os principais efeitos dos principais negócios, tá certo? Também tem que ser olhado nas ações de responsabilidade corporativa as ações dos fornecedores, são os principais stakeholders, e as ações para os clientes. Tá? Então, é a cadeia como um todo, da entrada de fornecimento de matéria-prima, de tecnologia, de pessoas, o processamento na empresa e a saída para os principais clientes, para o mercado, os mercados nas quais a empresa opera. Tá? Não necessariamente clientes como consumidores, mas sociedade, né, onde a empresa está inserida como resposta daquela produção. Então, se a produção vai ser feita numa cidade específica, no interior, que vão ter muitas pessoas trabalhando naquela empresa, na fábrica, numa fazenda, como eu falei, aquela cidade onde está a fábrica é uma cidade que as ações de responsabilidade corporativa têm que acontecer ali. Porque vai ter uma saída daquela fábrica, daquela fazenda, daquele sistema de produção, vai ter uma saída naquele local. Como eu falei, é localização, ações de ordem global, olhando o local onde a empresa está inserida, onde a produção acontece, tá? Então essa é a quarta etapa do ciclo virtuoso da governança. Essas etapas, o ciclo virtuoso da governança, que são 5 etapas no total, elas são parte, né, da metodologia própria da B-Gestão Responsável, o ciclo virtuoso da governança, que foi a metodologia nossa desenvolvida aqui, e que está baseando, né, está dentro do programa de governança corporativa para startups, que a gente já vem divulgando aqui, a metodologia nossa e o curso na Hotmart, um curso online, tá bom? Eu também quero frisar que no passado, né, enquanto eu fiz meu mestrado em governança corporativa lá na USP, eu tive o privilégio de ser monitora, né, da primeira disciplina de gestão responsável, que é onde entram essas ações de responsabilidade corporativa, lá na USP, uma disciplina dada em inglês por uma metodologia do exterior vinda da Holanda para os alunos intercambistas, que foi a primeira vez que foi dado isso no Brasil, lá por volta de 2016, 2017. Foi quando eu fui a monitora. Então, eu obtive esse conhecimento logo quando ele estava chegando no Brasil. E logo comecei a implantar isso e trabalhar isso, que são os princípios da gestão responsável. A gestão responsável é a evolução da governança corporativa. E por que a evolução? Que é quando a gestão do ESG, do tripé da sustentabilidade, né, a tradução, quando a gente pega a gestão responsável e aplica nos nossos negócios. Então, quando a governança corporativa incorpora princípios de ESG, tripé da sustentabilidade, e gestão de stakeholders, ela se torna gestão responsável. Então, gestão responsável deriva da governança corporativa. Mas são princípios que muitas vezes ainda não são comuns, não são bem tratados nas empresas. O pessoal ainda está evoluindo. Por quê? Porque precisa passar por esse ciclo virtuoso da governança para conseguir chegar nas ações de responsabilidade corporativa. Não dá para chegar e logo de cara atuar em ações de responsabilidade sem ter feito as 3 fases anteriores. Primeira fase, ações de governança corporativa. Segunda fase, processos de redução de riscos. Terceira fase, aumento do valor corporativo, para chegar na quarta fase, as ações de responsabilidade corporativa. Lembrando que esse ciclo todo, ele mira o longo prazo, não é o curto prazo. Nós estamos falando aqui de maratonas inteiras, não de um tiro de 100 metros, uma corrida rápida, tá? A próxima fase do ciclo virtuoso da governança vai ser o aumento do capital reputacional. E com base nisso, no longo prazo, a gente vai ter sempre um ganho de governança corporativa para as empresas, tá bom? Então, a live de hoje era para falar dessa quarta etapa, ações de responsabilidade corporativa nas empresas, quarta etapa do ciclo virtuoso da governança. Essa metodologia da B-Gestão Responsável que está disponível no nosso curso online, Programa de Governança Corporativa para Startups. Se vocês ficarem interessados, o link já está lá no Instagram,
é só vocês clicarem que já vão direto para a plataforma Hotmart, tá bom? Muito obrigada, boa tarde e boa semana a todos. A gente se vê na próxima quarta-feira com a última etapa do ciclo virtuoso da governança.